Olá, estamos aqui então para mais uma aula aí sobre coluna vertebral. Estamos começando um novo módulo e aí, né, um módulo um pouquinho mais apertado, vai exigir um pouquinho mais da gente, até porque essa é uma aula basicamente presencial, né? E nós vamos estar fazendo essa aula à distância, então vai exigir muito de vocês, né? Eu acredito que sim, como vocês têm se mostrado muito interessados, né? Eu tenho muito orgulho da turma de vocês, porque eu tenho notado que vocês estão bem interessados, estão bem envolvidos aí. Não só a turma de vocês, né? Como outras turmas minhas também de anatomia. O pessoal tem conseguido me acompanhar, então isso daí é muito bom, tá? Eu fico muito feliz quanto a isso. Bem, coluna vertebral, então, nós vamos conceituar dizendo que eu tenho vários ossos, tipo este daqui, que nós chamamos de vértebras. Então, quando a gente olha aqui, ó, na coluna vertebral, a gente está vendo vários ossos. Quando a gente sobrepõe um osso sobre o outro, né, nós sobrepomos esses ossos, nós temos a coluna vertebral. Então, coluna vertebral é a sobreposição de vários ossos denominados de vértebras, ok? Bem, quais seriam as funções básicas da coluna vertebral? Eu coloquei aqui pra gente 4 funções básicas. Primeira, de sustentação. Então, a coluna vertebral ela sustenta o esqueleto. Ela protege o quê? Nós vamos ver ainda na aula de hoje que a medula espinhal, que é uma estrutura muito importante pra gente, ela fica localizada dentro da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela protege a medula espinhal. Ela dá mobilidade também, junto com os discos intervertebrais que nós vamos falar ainda hoje, nós vamos ter mobilidade no tronco. E, por último, a transmissão do peso. Através da coluna vertebral e cintura pélvica, o peso do tronco ele é dividido para os membros inferiores, ok? No número 3, eu vou falar um pouquinho sobre a localização. Esqueci de colocar esse item lá na apostila, mas vocês anotem aí no cantinho e é fácil, vocês vão lembrar rápido. Localização da coluna, ela se localiza onde? Na linha mediana, ok? Então, nós vamos dizer que ela se localiza posteriormente à linha mediana do corpo, ok? Então, a localização dela é posterior à linha mediana. No número 4, tá aqui no cantinho, a divisão da coluna vertebral. Então, quando a gente fala em divisão da coluna vertebral, nós vamos ter ela dividida em algumas partes, que nós vamos falar um pouquinho agora. A primeira parte, nós chamamos de vértebras cervicais. Então, olhem bem aqui comigo para a gente não se perder. Nós temos vértebras cervicais, 7 vértebras. Sempre que a gente se referir à região cervical, a gente vai lembrar da região do pescoço. Então, essa região do pescoço, ela é formada por 7 vértebras e são denominadas pela letra C. Então, a gente quando pega um laudo para ler, ou pega um livro, até mesmo um livro anatômico ou radiológico, nós vamos observar que quando a gente se refere à coluna cervical, não vai aparecer para a gente escrito sexta vértebra da coluna cervical, mas vai aparecer C6. Então, se eu tenho C1, C2, C3, C4, até o C7, eu estou me referindo a uma vértebra da região cervical. Certo até aqui? Continuando. Lembrando que as dúvidas vocês podem colocar para mim lá no mural, ok? Podem escrever lá no mural do nosso aplicativo, que assim que eu ler, eu respondo para vocês, eu vou tirando as dúvidas que surgirem lá. A segunda região, então a primeira região é a região cervical, que corresponde à região do pescoço.
A segunda região, nós vamos chamar de região torácica, que vai corresponder à caixa torácica. Então, essa região torácica, ela vai ser marcada pela letra T e ela é composta de 12 vértebras. Então, ela vai de T1 até T12. Então, esses números aqui a gente precisa decorar para não esquecer mais, ok? Então, lembrando que a cervical ela tem 7 vértebras, que vai de C1 a C7. As torácicas, elas são formadas por 12 vértebras e vai de T1 a T12. Então, se a gente se refere a qualquer uma vértebra da região torácica, a gente utiliza a letra T mais o número da vértebra. Então, T5, T6, T7 e aí por diante. A próxima região é a região lombar. Essa região lombar, ela se refere à região do abdômen. Então, fica na área do abdômen. E nós vamos encontrar nessa região lombar 5 vértebras. Da mesma forma como eu falei, essa daqui é numerada pela letra L. Então, os números vão de L1 a L5. Então, vértebras lombares são denominadas pela letra L e vai de 1 até 5. Essas numerações, lembrando mais uma vez, tem que estar na ponta da língua, ok? Bem, seguindo aqui, nós vamos ter mais 5 vértebras na região que nós chamamos de região sacra. Então, essas vértebras, elas vão estar na região sacral, né? Nós vamos chamá-la de região sacral. Então, esta região aqui do sacro, ela é formada por 5 vértebras, que vai da S1 a S5. Então, vértebras sacrais, quer dizer, da região sacra. Vai da S1 até a S5. E por último, a última região aí é a região coxígea. Tá atrapalhando. Fica aqui. Essa região coxígea, nós chamamos, né, do cóccix. Lá no finalzinho da coluna vertebral, depois da região do sacro, vem o cóccix. Então, nós chamamos de região coxígea ou coxigeana. O que a gente vai encontrar aqui são vértebras fusionadas, fundidas, ok? Tem um N aí, fundidas, unidas. Essas vértebras aqui, elas vão da CO1 a CO4. Então, quando eu me refiro a vértebras coxígeas, eu vou da CO, ok? Cuidado que aqui não é só C, a letra C. Se a gente coloca C, somente a letra C, a gente vai estar se referindo às vértebras cervicais. Quando eu quero me referir às vértebras coxígeas, nós vamos utilizar C e O, ok? Então, CO1, CO2, CO3, CO4. Muito bem. Então, aqui nós falamos, né, recapitulando, da divisão da coluna vertebral. Só lembrando que a coluna vertebral ela é dividida em região cervical, com 7 vértebras, da C1 a C7, região torácica, com 12 vértebras, da T1 a T12, região lombar, com 5 vértebras, da L1 a L5, região sacral, com 5 vértebras também, da S1 a S5, e por último a região coxígea, que ela tem as vértebras fusionadas, quer dizer, unidas, coladas, que vai da CO1 a CO4, ok? Então, nós vimos até aqui a divisão da coluna vertebral. Vamos para o próximo. No número 5, nós vamos estar falando das características gerais de uma vértebra. Então, características gerais de uma vértebra. Nós vamos estar vendo que são várias, né? E aí eu preciso falar um pouquinho de cada um.
Aqui a gente está visualizando uma vértebra, ok? Por acaso uma vértebra da região torácica, aonde ela tem algumas estruturas que são importantes. Que quando a gente fala em características gerais, nós vamos estar pensando que a maioria dessas vértebras, elas vão ter as mesmas características. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar falando das características gerais. Na próxima aula, nós vamos falar das características individuais. Regionais, gerais, regionais e individuais. Então, são 3. Características gerais, características regionais e dentro dessas características regionais, nós vamos ter as características individuais. Quer dizer, são vértebras que a gente vai chamar de atípicas. Quer dizer, vértebras que são diferenciadas. Então, elas são estudadas separadamente. Bem, nesse slide aqui, nós estamos vendo as características gerais de uma vértebra. E quais são elas? São todas essas que a gente tem aqui, ó, o corpo da vértebra, o pedículo, que é o pé pequenininho, é como se fosse 2 pezinhos, unindo toda essa parte do corpo com essa parte daqui, ó, que nós chamamos de arco vertebral. Então, corpo, o pedículo, aqui nós estamos vendo alguns processos, né, que nós chamamos de processos articulares. Por que processos articulares? Porque a vértebra que estiver acima dessa, ela se articula aqui. A próxima em cima da outra, para elas sobreporem e ficarem amarradas. Esses processos articulares, eles amarram uma vértebra a outra. O processo transverso, olha, que é esse lateral. E aqui atrás, nós temos uma junção das 2 lâminas formando o processo espinhoso. Então, vamos recapitular aqui. Características gerais. Corpo, essa parte do corpo, ela é anterior. É aquela que fica para frente, que a gente vê, nós vamos mostrar aqui no próximo slide. Nós temos aqui os pedículos, ok? Nós vamos ter aqui no meio, que não falei ainda, o forame vertebral. Então, quando eu tenho várias vértebras, né, eu vou ter vários forames. E aí, nesse meio aqui, é por onde vai passar a medula espinhal, que nós falamos. Nas laterais são os processos transversos, posterior, essa parte aqui fica para trás, né? Aquela parte lá atrás que a gente visualiza, nós chamamos de processo espinhoso. E aqui em cima, os processos articulares. Nós vamos ver mais à frente, a gente vai começar a entender. Bem, o corpo da vértebra é essa parte maior. Olha, nessa vértebra aqui a gente parece ter um quadrado, né? Essa vértebra aqui, ela fica para frente. Essa parte aqui da vértebra, que é o corpo, ela é anterior. Ela é a maior parte da vértebra. A função dela é de sustentação, quer dizer, sustenta uma sobre a outra, elas vão formando aí a sustentação total aí da coluna vertebral. Então, o corpo, que é essa porção aqui, ó. Então, nessa imagem aqui, olha, vamos olhar aqui comigo, na lateral, né, que a gente está vendo de perfil. Essa daqui é uma visão superior, estou olhando por cima da vértebra. Então, eu tenho o corpo aqui na frente, processo transverso. E aqui atrás, o processo espinhoso, o forame vertebral e aqui em cima os processos articulares. Devagar a gente vai chegar lá. Nessa imagem aqui de perfil eu tenho o corpo da vértebra. Aqui atrás, essa parte aqui, ó, é essa daqui, processo espinhoso. Então, aqui é o processo espinhoso. Esse daqui é o processo transverso, que são esses aqui, ó, da lateral. E aqui em cima, o processo articular. Vamos seguir. O processo espinhoso, a gente já viu que é esse aqui, ele é posterior, né? É a parte do arco ósseo que se situa medialmente no meio e posterior. A função é de ajudar aí na movimentação. Os processos articulares, como eu falei, nós vamos ter aqui em cima 2 e aqui embaixo mais 2. Então, eles são superiores e inferiores.
E qual a função deles? É de obstrução. Obstrução como assim? Não entendi. Obstrução porque uma vértebra se une à outra e uma encaixa na outra, permitindo ali uma segurança das vértebras. Ele não deixa aquela vértebra escorregar, sair do lugar, se desarticular. Então, ele obstrui aquela área ali toda e mantém a vértebra no seu lugar adequado. O processo transverso, que são os laterais, né? São esses dois prolongamentos laterais. Então, aqui vocês imaginam os dois braços abertos, processo transverso. Quando a gente junta os dois para frente, as duas mãos para frente, que no caso seria o posterior, a gente teria o processo espinhoso. Então, processo transverso para trás, processo transverso para as laterais e o processo espinhoso quando a gente junta, né? Como se a gente estivesse juntando os dois membros, no caso, para trás. Então, transverso e espinhoso. Corpo, forame vertebral. Esses dois aqui, os processos articulares. Vamos lá, então tem a lâmina. Vamos falar um pouquinho da lâmina. A lâmina é essa projeção aqui, ó, duas, né? A junção dessas duas lâminas vai formar o processo espinhoso. Então, corpo, repetindo, estou repetindo em cada slide para vocês irem gravando. Corpo da vértebra, forame vertebral, o pezinho, ó, pedículos, processo articular superior, lâminas, processo espinhoso e nas laterais o processo transverso. Os pedículos, que nós já falamos, que vão ajudar aqui na proteção, igual a lâmina, proteção aqui dentro, né, para evitar que esse espaço diminua. Então, evitar que a medula fique comprimida ali dentro. Então, a medula ela fica com aquele espaço dela já protegido, tanto pela lâmina quanto pelos pedículos. E por último, o forame vertebral, que é esse aqui do meio, que é por onde vai passar a medula espinhal. Ok? Vamos lá. Vou só falar do canal medular e pretendo parar. Vou só falar do canal medular para poder a gente concluir a aula de hoje. Bem, canal medular nós vamos definir como sendo a sobreposição de várias vértebras ou a sobreposição de vários forames vertebrais. Por que isso? Quando eu junto várias vértebras, nós temos aqui no meio o forame vertebral de cada uma. Quando a gente junta várias, vai formar um canal. Então, o canal vertebral a gente vai definir sendo a sobreposição dos forames vertebrais. Essa parte eu não sei se está na apostila, só vai responder quem estiver assistindo a aula, ok? O canal vertebral, aqui uma imagem, né? Uma imagem para a gente olhar. Olha, o corpo da vértebra aqui e aqui atrás, olha, essa parte, esse cordão esbranquiçado aqui é a medula espinhal. Aqui atrás, porque a gente está vendo essa vértebra no perfil, a gente consegue visualizar o processo espinhoso de cada uma. Olha, aqui atrás, processo espinhoso. Aqui na frente é o corpo e aqui no meio, entre cada vértebra, a gente vai chamar de disco intervertebral. Aqui só mostrando, né, que a anestesia peridural, que ela não chega lá na medula, mas ela vai chegar apenas nessa camada aqui de proteção antes, né, antes de atingir o canal medular. Então, anestesia nesta área aí. A mesma imagem aqui mostrando o corpo da vértebra anterior e aqui no meio a medula espinhal. Ok? Bem, eu vou parar por aqui, já tem 20 minutos de aula. Na aula que vem nós vamos estar falando um pouquinho sobre discos intervertebrais. Vou colocar uma atividade lá para vocês
e um bom final de semana para todos.